Opa. Som. Boa noite. Hoje tem uma notícia não tão boa. Hoje é o último dia do Mensagem Fidedigna. Hoje é a última mensagem fidedigna que a gente vai aprender aqui na Bíblia. Porém, tem uma notícia boa. É que esse tema é um dos meus temas preferidos, porque é um tema maravilhoso que me traz lembranças maravilhosas de vários aspectos. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3, do verso 13 em diante. Quando você vai abrindo, eu quero te contar uma história que tem a ver com o tema de hoje. Eu já vou falar o que é o tema de hoje. O tema de hoje é sobre batismo. É a última mensagem fidedigna que a Bíblia apresenta, que nos ajuda nesse processo para alcançar a vida eterna. Enquanto você está procurando, eu quero te contar uma história muito pessoal, que é a história do meu batismo. Quando eu fui criado na igreja, mas quando eu tinha 10 anos, a minha mãe se afastou da igreja por pouquíssimo tempo, mas eu acabei me afastando também e não quis voltar mais. E aí, quando eu tinha 18 anos, que eu resolvi voltar para a igreja, e aí eu fui me batizar. E é interessante porque, assim, até hoje eu não tenho uma foto do dia do meu batismo. Teve um monte de foto, mas eu não sei onde foi parar. Mas eu também não usava muito a minha foto. Porque foi um dia tão alegre, de uma felicidade tão grande, que assim, o meu sorriso já é meio grande. E naquele dia, eu dei um sorriso tão grande, que quando eu mostrava a foto, eu falava assim, ó, você tá vendo aquele dente ali? Atrás dele sou eu, porque só dava para ver dente na foto. Todas as fotos do meu batismo, você só via dente. Parecia que primeiro batizaram o meu dente, depois me batizaram, porque foi um negócio maravilhoso. Mas assim, melhor sensação do mundo. Porque você sentir que você está se entregando e se unindo publicamente a Cristo, quando você entende o simbolismo do batismo, todas as nuances dessa cerimônia, dessa festa maravilhosa, não tem como você não se esconder atrás dos seus dentes, vamos dizer assim. Porque é uma alegria inenarrável, como o pastor Vitor vive dizendo. Vamos ler o texto, então? Antes de ler, vamos fazer uma oração. Então, oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos a Tua palavra, de aprendermos várias mensagens que nós podemos confiar, Pai, essas mensagens fidedignas que nós encontramos na Tua palavra, e hoje nós vamos falar sobre o batismo, Senhor. Queremos pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa tocar aquele coração que precisa tomar a decisão, Pai, e que o Senhor possa falar a cada um de nós, que nós possamos compreender essa cerimônia maravilhosa, essa celebração maravilhosa, e que decisões possam ser tomadas hoje aqui, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, como você já viu, já que você já abriu aí o texto, ele fala basicamente sobre o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus a gente consegue tirar aqui os 3 elementos mais importantes a respeito do batismo, somente no exemplo do batismo de Jesus. A gente vai ler aqui rapidamente, eu vou entrar em alguns comentários, eu vou adiantando. O texto diz assim, ó, Mateus capítulo 3, verso 13, diz assim, ó, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma coisa muito conhecida, que é a base, a essência principal do batismo, é que o batismo, ele é um batismo que simboliza arrependimento. Aquela pessoa que se arrependeu da sua vida, dos seus pecados, se arrependeu da sua antiga vida, sua vida na carne, a sua vida pecaminosa, e ela quer ter uma nova vida em Cristo Jesus. A gente percebe isso logo no verso 2 do capítulo 3, que João Batista fala assim, ó, capítulo 3, verso 2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos. Toda a pregação de João Batista para que houvesse batismo era arrependei-vos dos seus pecados. Arrependei-vos, ou seja, o batismo ele tem a ver com arrependimento. Pedro também fala que o batismo é para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Ou seja, arrependimento. Sabe, quando nós
olhamos para a nossa vida pecaminosa, a nossa vida antes de conhecer a Cristo, quando nós olhamos para essa atitude e nós temos um encontro com Cristo, a decisão natural é falar: Senhor, que decisões que eu tenho tomado na minha vida? O que eu tenho escolhido na minha vida? E assim você se arrepende, o seu coração fica contrito e você se arrepende. E a partir daí você toma uma decisão de se entregar a Cristo. E o batismo é esse momento. Você se arrepende, você se entrega a Cristo plenamente. Ou seja, o batismo tem a ver com arrependimento. Mas ele não para por aí. O batismo ele é intimamente ligado à cruz, ao sacrifício de Cristo. Deixa marcado aí, a gente vai rodar bastante pela Bíblia hoje, mas vamos lá em Romanos, capítulo 6, verso 4, para você entender esse significado, quão bonito é esse significado do batismo e que ligação ele tem com a cruz de Cristo. Romanos, capítulo 6, verso 4, diz assim, ó: fomos, pois, sepultados com ele na morte. Pelo quê? Pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você consegue perceber que simbolismo maravilhoso? É ter parte, da mesma forma que Cristo morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou, quando eu aceito, quando eu me arrependo e eu me batizo, é como se eu morresse com Ele, ali nas águas, e eu ressuscito para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é tão maravilhoso, porque é interessante que eu lembro quando eu me batizei, eu saí das águas com uma sensação maravilhosa, que eu não sei explicar. Eu lembro que teve um bolozinho ali no fundo, a gente saiu para comer e conversamos, e eu sentia como se Jesus fosse voltar amanhã, mas se ele voltasse daqui a 30 anos, eu estava preparado, vamos pregar, e é isso, e aquela empolgação, aquela animação, por quê? Porque eu tinha entendido que eu era uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu era uma nova criatura. E o batismo tem esse simbolismo de morrer para a antiga vida, morrer para a carne e renascer em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. O batismo, ele também é justificação. Porque quando eu morro para a minha antiga vida, todos os meus pecados são perdoados e eu sou justificado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a justiça de Cristo é colocada sobre mim, porque o sangue dele me lavou e ele me dá forças para ser justo. Ou seja, justificado é isso, é ser feito justo. Eu me torno justo, não porque eu sou justo, mas porque Cristo é justo e ele me perdoou, me lavou e me ajuda a ser justo a cada dia. Isso é ser justificado. Ou seja, ele me faz justo, ele me ajuda a ser justo e assim ele me torna justo. O batismo sem a cruz não é válido. Porque quando eu entendo, ou quando eu olho para a cruz, eu vejo tudo o que Cristo fez por mim, que ele morreu na cruz para me salvar. Eu entendo, eu compreendo que eu preciso nascer de novo. O batismo, ele é para salvação. Afinal de contas, ali em João, no capítulo 3, fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, quem não nascer da água, quem não se batizar, não pode ver o reino dos céus. Uma vez me perguntaram, estava conversando sobre batismo, lembro se foi num estudo ou se foi numa conversa, alguém falou assim: mas pastor, e o homem na cruz ali, que estava na cruz e falou que Cristo era o Salvador, e Jesus falou assim: ó, hoje eu te digo que estareis no reino dos céus, eu vou te encontrar no reino dos céus. E como é que funciona isso? E eu virei para ele e falei assim: meu amigo, aquele homem não se batizou, mas no coração dele, ele já tinha se entregado. Ele só não se batizou porque não houve tempo. Porque se ele tivesse mais um dia de vida, ele teria se batizado com toda certeza. Ele desceria da cruz e seria batizado ali na frente. Ele falaria como eunuco: ó, tem água ali, o que te impede de me batizar aqui agora? Ele teria dito isso, mas ele não teve tempo. E aí essa pessoa salva, por quê? Porque o coração dele já tinha sido entregue, e ele não se batizou porque não teve oportunidade. Não há salvação se eu não me entrego plenamente a Cristo, se eu não me entrego publicamente a Cristo, se eu não morro 100% para a minha antiga vida, para renascer e ser uma nova criatura. Se você não assume Deus publicamente, como você quer que Ele te assuma no dia do juízo?
Se você não diz publicamente, eu quero me entregar a Cristo publicamente, você crê que quando chegar, Jesus voltar, ele vai publicamente te dizer, eis dos meus filhos aqui à minha direita? Ou ele vai falar, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, você não me admitiu publicamente. Tá, mas se o batismo ele tem a ver com arrependimento, por que Jesus se batizou? Jesus se batizou justamente para dar exemplo, ele não tinha pecado. É por isso que quando ele fala só, João Batista me batiza, ele fala assim, ó, não, o senhor que tem que me batizar, o senhor não tem pecado, ele fala, é necessário. Ele precisava dar o exemplo, e através do exemplo dele, a gente vai conseguir entender plenamente o significado do batismo em 3 aspectos muito importantes. O primeiro deles a gente já falou, arrependimento, mudança de vida, quando você se arrepende da vida que você tinha e você quer ter uma nova vida, e aí você morre para a antiga vida e renasce para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto, arrependimento. Mas o segundo ponto é o batismo do Espírito Santo. Porque da mesma forma que Jesus, quando ele sai das águas, o que acontece? O Espírito Santo vem como pomba e repousa sobre ele. Você entende o que isso quer dizer? Justamente, o Espírito Santo estava com Jesus antes? Estava. É Deus, o Espírito Santo está o tempo todo com Jesus, mas naquele momento, o Espírito Santo vem como pomba e habita plenamente nele, ele recebe poder, ele recebe unção. E é para isso que nós somos batizados pelo Espírito Santo quando nos batizamos. É nesse momento que acontece o batismo do Espírito Santo, quando nos batizamos, nas águas. E esse batismo do Espírito Santo não é falar em línguas, não, é uma transformação plena do Espírito Santo, porque agora ele habita plenamente em nós. E o primeiro motivo de que o batismo do Espírito Santo acontece após o batismo é porque ele vem plenamente sobre nós para que tenhamos poder para vencer o pecado, para que tenhamos poder para sermos uma nova criatura. Afinal de contas, quem somos nós para poder conseguir fazer a vontade de Deus? Não é um batismo que vai me fazer, ou um mergulhar na água que vai me fazer ser perfeito e fazer a vontade. Não, é uma decisão que eu escolho no meu coração. E aí quando eu faço isso de coração, quando eu subo das águas, o Espírito Santo habita plenamente em mim e ele me dá força, me dá poder para ser fiel a ele, para fazer a vontade dele. Esse é o primeiro ponto. É interessante que em Romanos, capítulo 8, verso 9, Paulo fala que quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Porque para nós sermos uma nova criatura, nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós. Porque é Ele que faz a transformação. Os frutos são do Espírito. Os frutos são dele, a transformação, quem faz é Ele, meu amigo. Quer ter uma transformação de vida? Quer ser uma nova criatura? Aceite plenamente a Cristo através do batismo, e aí o Espírito Santo vai habitar plenamente em você. Você vai ser uma nova criatura, ele vai transformar você. Mas é claro, essa decisão de ser transformado precisa acontecer antes. Você precisa já se entregar antes. E aí entra o processo. Como é que funciona esse processo? Eu costumo brincar isso com... Eu sempre dou esse exemplo. É como se fosse um relacionamento. Se você é casado, lembra como é que foi quando você conheceu a sua esposa, quando você conheceu seu marido, como é que foi isso? O rapaz vai lá, conhece a moça, e ele começa a cortejar ela, começa a conversar com ela, você vê que a conversa, você vê um certo interesse na conversa dele. Com o tempo, se a mulher está interessada também, ou a menina está interessada, ela vai, aí permite que ele pegue na mão dela. Aí não, agora ele consegue, ele já abraça ela assim, já está permitindo umas coisas. Ele vai tentando, ela vai permitindo. Até o ponto que eles começam a namorar, e ele já dá um beijo nela, ela permite que ele dê um beijo nela. Até o ponto que eles se amam tanto que ele fala, não, peraí, agora eu quero estar unido a ela plenamente. Eu quero me unir publicamente, eu quero ser um com ela. E ela, a mesma coisa, ele pede ela em casamento e ela aceita, e eles passam a ser uma só carne. O processo da atuação do Espírito Santo é exatamente da mesma forma. Quando eu começo a estudar a Bíblia, eu vou aprendendo as mensagens fidedignas que nós encontramos na Bíblia, e Deus fala ao meu coração, e eu, caramba, olha isso, eu não conhecia. E aí eu abro, eu cedo, eu falo, eu quero fazer a vontade de Deus, e aceito a primeira mensagem. E aí vem outra, e eu aceito, eu vou abrindo o meu coração de pouco em pouco, eu vou conhecendo as verdades, eu vou aceitando aqui, aceitando ali as mensagens dele, e de repente eu já conheço plenamente as mensagens ali, a essência de tudo, e eu falo, o que falta?
O que falta para me entregar plenamente? Eu quero me unir plenamente a esse Deus. Eu quero ser um com Ele. Eu quero que o Espírito Santo habite plenamente em mim. E aí eu tomo a decisão de me batizar. Esse é o processo. O Espírito Santo, ele é o agente da conversão. Ele me convence do pecado. Ou seja, no exemplo que eu dei, ele me corteja, ele começa a falar comigo para que eu ceda a Ele, para que eu ceda à vontade de Deus. E eu vou me abrindo, e Ele começa a entrar no meu coração. Ele vai bater na porta do meu coração, e eu vou abrindo. Ele vai entrando, Ele vai fazendo reforma, até o ponto que eu falo, está na hora. Eu quero ser um com Deus. Eu quero ser um com Ele, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, e eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí você vai lá, se batiza, e o Espírito Santo desce como pomba sobre você, e Ele te dá força, poder para ser fiel. Sabe? Mas existe um outro ponto, que é importantíssimo e fundamental nesse processo, do porquê o Espírito Santo, ele vem plenamente após o batismo. Porque o batismo, essa entrega pública, ela não é só uma entrega nossa, não é só entregar a minha vida para Cristo e agora eu faço a vontade dEle, eu deixo de lado os pecados e é isso. Mas tem algo mais. Porque o Espírito Santo, ele repousa sobre você, como repousou sobre Cristo, para que você seja um instrumento na mão dEle. Para que você tenha poder, não só para vencer o pecado, mas para salvar o pecador. Um exemplo é que, a partir daí, o ministério de Cristo começa mais intensamente. Ele começa a pregar mais intensamente, fazer mais milagres e mais coisas, e pessoas começam a se converter, começa a crescer o número de discípulos, porque o Espírito Santo veio plenamente sobre ele. E aí ele teve poder para poder pregar intrepidamente, como a gente tem o nosso culto de quinta-feira. Os apóstolos da mesma forma. Quando eles estavam ali preparados, vem o Espírito Santo, eles são batizados pelo Espírito Santo e eles começam a pregar para todas as nações. E eles começam a pregar, ele vai para um lado, vai para o outro, até o ponto que todos conheceram a respeito de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos transformados pelo Espírito para que testemunhemos sobre o Deus que transformou a minha vida, tanto em atitude quanto em palavras. Todas aquelas verdades que o Espírito Santo falou ao meu coração e me convenceu, agora eu vou levar a outras pessoas, para que o Espírito Santo possa fazer o mesmo trabalho na vida dele e para que mais sorrisos aconteçam nos batismos. E entra o último ponto a respeito do batismo, que é a filiação. Sabe, é muito comum a gente dizer que todo mundo é filho de Deus. E sabe, eu compreendo plenamente essa frase, porque essa frase é para dizer que Deus ama todo mundo, e é verdade, Deus ama todo mundo. Mas, biblicamente, filho de Deus é aquele que se entregou a Ele, através do batismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o que isso tem a ver com o batismo de Jesus? Esse é um outro ponto. Porque logo depois que o Espírito Santo vem, quem que vem? A voz de quem que aparece? De Deus. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E a mesma coisa acontece no batismo de cada um de nós. Aproveita que estamos em Romanos, vamos ali em Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas capítulo 3, verso 26. Diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Percebe? Nós somos filhos de Deus pela fé. Mas por quê? Porque nós fomos batizados pela fé. Eu me entreguei, eu tive uma fé tamanha, a ponto de vir publicamente e falar, Senhor, eu creio que ao entrar nessa, eu creio que eu já estou sendo uma nova criatura, e agora eu vou me entregar plenamente a Ti. Eu vou morrer para a minha vida antiga, e vou ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí nós somos adotados, nós somos filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus após o batismo. É claro, Deus ama todo mundo. E Ele quer que todos venham para a casa dEle. Mas, para ser filho de Deus de verdade, a Bíblia diz, é depois do batismo. No livro de João, também, capítulo 1, verso 12 e 13, fala a mesma coisa. E por aí vai. Vários textos dizem que o ser filho de Cristo é pela fé.
Quem crer nele, quem acreditar nele, e a fé sem obras é morta. Ou seja, eu tenho uma nova vida, como disse aqui, porque de Cristo eu fui revestido. Eu fui revestido de Cristo, e por isso eu sou filho dele. Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, que o batismo no Espírito Santo, ele incorpora, é a incorporação do crente. Quando o Espírito Santo habita no crente, ele é transformado. E aí entra um ponto. Sabe quando... Vou dar um exemplo. Minha mãe veio aqui, a maioria dos irmãos aqui conheceram a minha mãe. E muitos olhavam e falavam, caramba, é a cara do pastor Felipe. O pastor Felipe é a cara dela. Por quê? Porque ela é minha mãe. Se você olhar para o meu pai, você vai olhar e falar, caramba, Felipe é a cara do pai. Por quê? Porque ele é meu pai. As brincadeiras, as piadas que eu faço, às vezes bem sem graça, que eu tenho o hábito de fazer, meu pai faz igualzinho. A cara do pai. Por quê? Porque ele é meu pai. Você entende? Nós somos filhos de Deus porque também nós somos semelhantes a Ele. Não só a imagem, mas agora eu vivo conforme a vontade dEle, porque Ele habita em mim. Ele habita em você. Porque nos entregamos plenamente através do batismo. Nós somos revestidos, nós somos transformados. É interessante que quando eu vivo na carne, antes do batismo, antes de me entregar a Ele, eu vivo na carne. E sou revestido pelas obras da carne. Mas quando eu ando no Espírito, eu sou revestido de Cristo. Como ele disse aqui, nós somos revestidos dele. Quando eu ando na carne, eu participo das obras da carne e cometo pecados que fazem mal a mim, fazem mal ao meu próximo. Mas quando eu me entrego plenamente a Ele, eu me batizo, eu sou batizado pelo Espírito Santo. Aí eu vivo as obras do Espírito, porque Ele habita em mim. Porque Ele habitará e habita em você. Em João 3, João capítulo 3, verso 5, ele fala que o que nasce da água, que a água, nascer da água e do Espírito, né, para ver o reino dos céus. A água representa a purificação, porque é o pecado. Aquele simbolismo, seus pecados ficam naquela água, você morre e os pecados ficam ali. Ou seja, água, purificação. Nascer do Espírito, intimamente ligado a nascer da água, como o próprio Jesus coloca no texto ali em João. Eu recebo o poder para vencer o pecado. Como ele mesmo diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos da carne. Nós nascemos na carne. Porque a nossa tendência é viver nas obras da carne, fazer o mal. Nós nascemos com tendência para o pecado. Como diz Davi, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Mas a partir do momento que eu permito que que o Espírito Santo entre no meu coração e faça a reforma, faça a transformação, aí, meu amigo, aí eu ando no Espírito, porque Ele habita em mim. É interessante que quando a gente se batiza, é dito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu lembro até hoje das palavras do pastor, dizendo, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante como os três fazem parte desse processo de transformação e de fazer de cada um de nós nova criatura, ali no momento do batismo também. Com o Filho, o converso, ele é lavado. Ele é lavado através do sangue do Filho. Com Deus o Pai, ele é perdoado e adotado como filho após o batismo. E através do Espírito Santo, ele é transformado e recebe os dons do Espírito Santo para testemunhar. Sabe? Eu não sei se você já se batizou um dia e talvez se afastou de Deus e tenha andado longe dele. Eu não sei se você nunca se entregou, nunca se batizou, nunca se entregou plenamente a Deus. Ou se você já se batizou e você está se lembrando desse momento do batismo, mas eu quero, nesse momento, que você realmente lembre. Se você já se batizou, feche os seus olhos e lembre do dia do seu batismo. Feche o olho. E lembra do momento que você se batizou, da alegria que você sentiu. E se por um acaso você
está afastado de Deus, você se batizou faz muito tempo e você se afastou de Deus. Lembre da alegria que você sentiu. Lembre da felicidade de receber, de sentir que foi perdoado plenamente, que seus pecados foram deixados todo para trás e que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu quero fazer a pergunta que o eunuco fez para Filipe. Ele falou assim, ó, o que te impede? A água? Tá aí, a gente tem aqui o tanque batismal para você se batizar. O que te impede de se entregar plenamente a Cristo? O que te impede de tomar a decisão de falar, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser transformado plenamente, eu quero me entregar plenamente, eu quero gritar para o mundo que eu aceito esse sacrifício que Jesus fez por mim. Eu quero gritar para o mundo a salvação, a transformação que Ele fez e vai fazer na minha vida para que outras pessoas sejam transformadas também. O que te impede? Sabe? O batismo, ele é mais do que um ato público. Ele é um ato público de dizer, eu me entrego plenamente a Cristo. Ele é isso, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um símbolo, uma experiência e um símbolo instituído por Deus para que eu possa ter uma prova palpável da salvação. Porque eu me entreguei plenamente. Eu senti a água meio que lavando os meus pecados. É algo mais palpável. É algo que eu faço assim, eu me entreguei publicamente. Todos viram que eu me entreguei. Não há o que dizer, porque a entrega foi plena. O batismo, ele envolve 3 lados. O lado humano, que é o arrependimento. O lado divino, que é o batismo do Espírito Santo. E o lado da igreja. Porque como ele é filiado, agora ele é filho, agora nós somos irmãos. Sabe? Talvez você tenha acompanhado os cultos na igreja de Caraí há muito tempo. Talvez você tenha visto vários sermões do pastor Jeú, vários sermões do pastor Moisés. Você tenha acompanhado talvez a mensagem fidedigna. Talvez você tenha acompanhado o estudo de Daniel. Sabe? O que te impede de fazer parte dessa igreja? O que te impede de fazer parte do corpo de Cristo, que vai muito além da igreja de Caraí? Se a igreja de Caraí é sem fronteiras, a igreja de Deus é muito mais sem fronteiras. Porque a igreja de Deus é onde Ele habita. E se Ele habita em você, você é membro do corpo de Cristo. E eu te pergunto mais uma vez, o que te impede? Se o que te impede é a falta de conhecimento, a escola bíblica sem fronteiras está aí, para você estudar a Bíblia. Se o que te impede é a distância, não tem problema, a gente ajuda para você vir aqui se batizar. No sábado que vem vai haver batismo aqui. No outro sábado vai haver batismo também na programação do Fernando Lux. E nessa programação vai vir pessoas de Minas Gerais para cá para se batizar, para entregar a vida plenamente a Cristo Jesus, porque eles entenderam que para ser uma nova criatura não é só necessário aceitar tudo e começar a praticar, mas é necessário uma conversão, ou seja, mudar completamente de direção e ser batizado para que a vida antiga fique para trás e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu te pergunto, o que te impede? Porque todos os possíveis problemas, a gente vê que não é problema, é um empecilho que a gente coloca. Talvez, não, mas eu estou com dificuldade com isso aqui, esse pecado aqui, meu amigo. O número está aí. O nosso contato está aí para você falar com a gente. Eu estou o tempo inteiro conversando com os irmãos ali. Pede oração, pede ajuda. Se a gente puder te ajudar de qualquer forma, nós ajudaremos em oração, dando apoio, dando força, instruindo o que for necessário. E eu te pergunto, o que te impede? O que te impede? Se você tem sentido no seu coração esse desejo de se batizar, de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus e receber plenamente o poder do Espírito Santo, para ter poder para vencer o pecado, para testemunhar e assim ser filiado para a família de Cristo, ser filho de Deus, irmão de todos nós em Cristo Jesus, mande uma mensagem para esse número que você está vendo aí. E eu pessoalmente eu vou conversar com você. Eu pessoalmente eu vou orar com você. Eu pessoalmente eu vou estudar a Bíblia com você se for necessário. Eu pessoalmente eu vou pegar na sua mão, talvez de maneira figurada,
dependendo da distância, mas eu vou te pegar pela mão e vou falar, meu amigo, vem cá, eu te ajudo. Qual é a tua dificuldade? Eu te ajudo. E não só eu, mas toda a igreja de Caraí, porque ele é sem fronteiras. A gente tem os guerreiros de oração para orar por você. A gente tem a Escola Sem Fronteiras para estudar com você. A gente tem pastores para batizar você. Então o que te impede? Toma a sua decisão hoje. Porque, como a gente tem visto nos estudos de Daniel, na mensagem fidedigna e muitos outros sermões, Jesus está voltando. Ele está às portas. E quando ele voltar, vai ter um grupo à direita. Vinde benditos de meu Pai. Aqueles que se entregaram plenamente. Aqueles que se batizaram. Mas vai ter um grupo à esquerda que vai falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque você agiu como se não me conhecesse. Eu dizia, você é meu filho, e você publicamente disse, não quero assumi-lo publicamente. Eu quero te fazer uma pergunta genuína, uma pergunta sincera. Você namoraria com alguém que não te assume publicamente? Você se casaria com alguém que não te assume publicamente? Como é que você quer que Cristo te assuma nesse dia, se você não o assume publicamente? Jesus está voltando. E eu tenho a plena certeza de que você quer estar do lado direito. Você quer ouvir, vinde benditos de meu Pai, mas para que isso aconteça, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ter uma transformação de vida e ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento vai haver uma música. Enquanto essa música for cantada, eu quero que você feche os olhos e imagine Jesus voltando. E você seja sincero com Deus em que lugar você quer estar. À direita ou à esquerda? E quando essa música terminar, eu espero que você tenha tomado uma decisão de se entregar a Cristo Jesus. E eu quero orar por você aqui agora. E eu quero orar por você depois no número que você vai entrar em contato. Porque eu vou orar com você, vou ligar para você, vou mandar um áudio para você, mas a gente vai orar. E eu vou mandar o seu nome para o grupo de oração, porque a Miriam e todos os guerreiros vão orar por você. Mas enquanto ele canta a música, fecha o olho, conversa com Deus e não deixe de tomar uma decisão. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar?
Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror, com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Eu comentei da minha alegria de quando eu fui batizado, ou seja, uma alegria por ter morrido para a antiga vida e ressuscitado para uma nova vida em Cristo Jesus. Mas eu tenho certeza que quando ele voltar, caso eu tenha morrido, eu vou ficar muito mais feliz quando eu ressuscitar, de verdade, e ver Cristo face a face. Se talvez você esteja aqui vendo e você quer tomar essa decisão, mas está com vergonha de comentar no chat, manda logo direto no número. Manda mensagem no número. E se você está assistindo depois, isso não é desculpa não. Ah não, estou assistindo outro dia, não estou vendo ao vivo. Pode mandar, porque esse número eu estou 24 horas nele. Pode mandar mensagem que eu vou estar te esperando. Isso também não é desculpa. Não importa qual é a sua desculpa. Deus está te chamando hoje. Falando, filho, dê esse passo. Mande a mensagem, porque o que falta, a igreja vai te acolher, a igreja vai te ajudar. A igreja de Caraí é uma igreja sem fronteiras. A gente vai orar por você, a gente vai estudar com você, a gente vai fazer o que for preciso para que você se entregue a Cristo Jesus. Eu quero orar por você agora. Vamos orar então. Santo Deus, grandioso Pai, nós estamos mais uma vez na tua santa presença para te louvar porque um dia o Senhor morreu na cruz para nos salvar, Pai. E nós te louvamos porque um dia nós decidimos nos entregar plenamente a Ti. E morremos para a antiga vida. E renascemos para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pai, existem pessoas que estão assistindo que ainda não tomaram essa decisão, Pai. Ainda não são novas criaturas em Cristo Jesus. Mas, Senhor, dê força para que elas peguem o seu celular, o seu computador e mandem mensagem para esse número, Pai. Para que a gente possa ajudá-las nesse processo, para que a gente possa ajudá-las, Pai, a se entregar a Ti plenamente, para que nós possamos pegá-la na mão e falar, Senhor, aqui está o Teu filho, para que a gente possa pegá-la na mão e trazer um dia aqui, para que o pastor Moisés ou o pastor Gil possam batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, toque no coração desse rapaz que está assistindo agora, esse vídeo já salvo, que já foi escrito há muito tempo, está pensando, não vou mandar mensagem agora, já faz muito tempo. Mas, Senhor, toca no coração dele. Porque eu sei que o Senhor quer salvar esse rapaz. Senhor, também essa senhora que está assistindo e que está relutando porque acha que não precisa, porque afinal de contas ela já entregou o seu coração e acha que o batismo é necessário, Senhor. Ajude ela a entender que sem batismo, sem entrega plena através do batismo, ninguém pode ver o reino de Deus. Senhor,
toque cada coração que precisa tomar uma decisão, Senhor. Para que eles possam decidir se entregar a Ti. E que salvação haja na Tua casa. Que salvação haja na casa de cada um deles, ó Pai. Porque houve decisão. Senhor, toque os corações. Que o Seu Santo Espírito possa bater na porta do coração deles, que eles possam abrir. Para que o Senhor possa fazer reforma. Para que o Senhor possa fazer transformação. E assim haja salvação nessa casa, Pai. Senhor, ajude-os a dar o passo de se entregar plenamente através do batismo. E ajude a cada um de nós aqui dessa igreja a acolhê-los como for necessário, para que isso ocorra, para que isso aconteça. E quando o Senhor voltar, todos nós juntos possamos estar à Tua direita. E o Senhor dizer a cada um de nós: vinde benditos de meu Pai, porque o Senhor, vocês se entregaram plenamente a mim. Pai, nós que já nos batizamos, que já nos entregamos, nós queremos hoje renovar a nossa vida. Nós queremos nos entregar plenamente a Ti, queremos ser novamente novas criaturas. Queremos pedir que o Seu Santo Espírito habite plenamente em nós, Pai, e nos dê força para sermos fiéis a Ti, força para vencer o pecado e força para testemunhar do Seu amor, Pai, para que mais pessoas sejam salvas, Senhor. Pai, usa-nos como instrumento em Tuas mãos e reaviva em nós aquele sorriso do primeiro amor do dia que nos batizamos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.